Hoje será a nossa última mensagem desta série, mensagens sobre Por um Fio, sobrevivendo em meio às tensões da vida. E é interessante, irmãos e amigos, que mesmo em meio às tensões, os perigos da vida, nós temos percebido aí a mão de Deus de uma forma assim toda especial, de uma forma pedagógica, curadora, nos assistindo e nos livrando de todo e qualquer perigo. A Bíblia nos traz relatos, exemplos de homens e mulheres que ao longo da caminhada foram alcançadas pela graça do Senhor, pelo poder curador e transformador. Hoje, ao falarmos sobre a pedagogia de Deus, eu quero antes trazer à lembrança um resumo das 3 mensagens que nós pregamos aqui. A primeira mensagem nós falamos sobre fé sob suspeita. Quando no início do livro de Jó, capítulos 1 e 2, o texto nos diz que Jó era um homem justo, íntegro e que se desviava do mal. E não havia naquela região nenhum homem, nenhuma pessoa que Deus pudesse comparar a Jó. Diz também o próprio texto que no dia em que os filhos dos homens foram se encontrar com Deus, Satanás também esteve presente. E Deus lhe perguntou: de onde vens? Para onde vais? E disse: de rodear a terra e de passar por ela. E é interessante que essa expressão de rodear a terra e de passar por ela, nós podemos inferir, com a permissão santa dessa frase, de rodear a terra e de passar por ela, as seguintes ideias: de onde vens? Para onde vais? Eu estou passando por algumas casas, eu estou passando por alguns estados, eu estou passando por alguns municípios, eu estou passando por alguns bairros, eu estou passando por algumas igrejas, eu estou vendo como que as pessoas estão vivendo, como que as pessoas estão te servindo. E tu sabes perfeitamente qual é o meu objetivo. Eu não estou apenas passando, mas eu estou passando, observando e fazendo o que é necessário. E aí Deus pergunta: você observou meu servo Jó, homem justo, íntegro, que se desvia do mal? Ele responde: bobagem. Ele é assim porque você o acumulou de bens materiais, de riquezas, por isso que ele te serve. Tira tudo que ele tem, você vai perceber que ele vai blasfemar na tua cara. E aí Deus então permite que o diabo tire as coisas que Jó havia possuído. E diz então que um fogo do céu, ou um relâmpago, desceu do céu e consumiu assim então todos os animais de Jó. Jó é o mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó, 3 mulheres e 7 homens, estavam reunidos numa bela festa, morreram. Jó perdeu praticamente tudo. Depois teve um outro encontro com Deus. Deus perguntou a mesma coisa: você observou meu servo Jó? Ele respondeu as mesmas palavras e disse: olha, pele por pele o homem dará a ti, se ele for tocado na sua maior fraqueza. Pele por pele, osso por osso. Se você tocar nele, ele vai blasfemar, ele vai negar o seu nome. Tire todo o conforto que você deu para o homem, você vai ver que ele vai te negar. Coloque no ser humano uma enfermidade, você vai ver que ele vai te negar. E aí Deus, mais uma vez, permitiu então, Satanás foi e atacou Jó com uma doença, e essa doença acompanhou toda a sua vida até o momento então
do texto de hoje, em que Jó foi restaurado. E aí nós vimos que essa festa de suspeita, muitas vezes o diabo, ele diz para Deus que nós estamos servindo na base do interesse. E se eu passei por muitas igrejas e eu vi crentes servindo a você, não porque eles gostam de te servir, estão te servindo com base no interesse. Eu toma lá da cá, eu te sirvo e você me abençoa. Então, se você não abençoar, eles não vão te servir mais. Então, se Jó não tem fé nenhuma, Jó é uma pessoa interesseira. E aí nós vimos todo o transcorrer da mensagem. Diz também o capítulo 2, a partir do verso 10 em diante, que os amigos de Jó ficaram sabendo que ele estava doente e foram então conversar com Jó, ajudá-lo em todo o seu sofrimento. Depois de 7 dias que lá permaneceram, eles começam então a atacar Jó. E vimos como que isto aí pode acontecer. Depois nós vimos na semana passada o silêncio de Deus e a angústia de Jó. O tempo todo Deus ficou em silêncio, não respondeu Jó palavra nenhuma, e quando ele quebrou o silêncio, não foi para responder ou dizer por que Jó estava sofrendo. Ele faz a Jó mais de 70 perguntas, Jó não respondeu praticamente nada, e Deus restaurou a sua sorte, a sua saúde, a sua vida, e Jó então passou a viver um homem feliz. Hoje nós vamos falar então sobre a pedagogia de Deus, mas antes disto, nós percebemos que o problema do sofrimento humano, ele já foi abordado por escritores como, por exemplo, C.S. Lewis. Estamos aqui no livro O Problema do Sofrimento Humano, aquela frase: se Deus é tão bom, por que permite que as suas criaturas sofram? E nós vimos então essas indagações, mas também poetas chegaram também a falar, a escrever versos sobre o sofrimento, filósofos, músicos e até mesmo diretores de cinema. Eu pensei alguns exemplos para que você veja como que a coisa acontece. Eu peguei alguns filósofos, escritores, por exemplo, o Chokro Sindal, ele é um escritor cristão, diz o seguinte: quando as palavras falham, as lágrimas correm. Foi justamente o que Eliú, quando percebeu que os amigos de Jó não tinham mais palavras, ele então começa a recriminar os 3 amigos de Jó. Disse ele: eu percebi que vocês não tinham mais nenhuma palavra, e também tendo em vista que eu sou o mais novo de vocês 3, e também colocando Jó, eu resolvi aguardar a minha hora para poder falar. Quando as palavras falham, as lágrimas correm. Há momento em que as palavras não resolvem. Você precisa, às vezes, ficar em silêncio. Mas caminhando um pouco mais, o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, diz o seguinte: o nosso maior consolo não é a explicação dos nossos dilemas, para os nossos dilemas, mas a consciência de que Deus está no controle. O nosso maior consolo não é a explicação para os nossos dilemas, mas a consciência de que Deus está no controle. E Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem a ação permissiva de Deus. Caminhando ainda um pouco mais, o pastor diz ainda: o silêncio de Deus é pedagógico. Deus não fica em silêncio à toa. Sempre que ele fica em silêncio, é porque nos quer ensinar verdades sublimes, ou como nós
ouvimos e cantamos aqui, quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Então nós precisamos perceber a forma pela qual Deus age e atua na nossa vida, principalmente quando nós estamos sofrendo. Em meio ao sofrimento da vida, nós não estamos sozinhos. Deus, ele não abandona os seus em meio às situações difíceis, em meio ao sofrimento. Mas algumas pessoas têm uma ideia errada do que seja sofrimento, como é o caso de Sigmund Freud. Freud diz o seguinte: nós privamos para mantermos a nossa integridade, poupamos a nossa saúde, a nossa capacidade de gozar a vida, as nossas emoções e guardamos para alguma coisa sem sequer sabermos o que essa coisa é. E esse hábito de reprimirmos constantemente as nossas pulsões naturais e o que faz de nós seres tão refinados, por que não nos embriagamos? Porque a vergonha e os transtornos das dores de cabeça fazem nascer um desprazer mais importante que o prazer da embriaguez. Por que não nos apaixonamos todos os meses de novo? Porque por altura de cada separação, uma parte dos nossos corações fica desfeita. Assim, nos esforçamos mais para evitar o sofrimento do que pela busca do prazer. Ou seja, o que Freud quer dizer aqui é o seguinte, que há uma luta constante na nossa vida, não em busca do prazer, mas é que nós queremos evitar o sofrimento ao longo da nossa caminhada. Ninguém vai ao médico para dizer: doutor, eu passei aqui para dizer para o senhor que eu estou bem de saúde. Ninguém vai ao médico para dizer: doutor, eu passei aqui para dizer ao senhor que eu estou nota 10. Mas geralmente quando a pessoa procura o médico é porque está com algum problema. É porque a saúde não está legal. E quando percebemos que a saúde não está legal, nós começamos a sentir um ar de sofrimento, de preocupação do que irá acontecer. Então, disse Freud, então para evitar isso aí, nós às vezes evitamos as emoções da vida, porque nós não queremos sofrer. Mas caminhando um pouco mais, Freud tem as suas maluquices, deixe-me falar. Um outro maluco também, embora escreveu muitos livros, Nietzsche, diz o seguinte: ele acreditava que todos os tipos de sofrimento e fracasso deveriam ser bem-vindos no caminho para o sucesso e vistos como desafios a serem superados, como os alpinistas fazem ao subir uma montanha. Praticamente sozinho entre os filósofos, considerava os infortúnios como algo vantajoso na vida. Ele escreveu: a todos com quem realmente me importo, eu desejo sofrimento, desolação, doenças, maus tratos, indignidades, o profundo desprezo por si, a tortura da falta de autoconfiança e a desgraça dos derrotados. Aí você fala um pouquinho, mas esse cara é um maluco, é um doido barrigo. Antes que você crucifique o Nietzsche, eu não estou aqui também para defendê-lo em hipótese alguma, mas é preciso entender o contexto em que ele disse isto, porque ele foi morar nos Alpes suíços, e lá ele acordava às 5 da manhã e escrevia até meio-dia. A partir de meio-dia ia fazer caminhada. E com isso então ele foi desenvolvendo a sua vida
vida e perceberam também como que as pessoas se educavam ao longo da caminhada para que pudessem, assim, então, alcançar os seus objetivos. Embora ele coloque tudo isso aqui num aspecto negativo, mas o que ele quer aqui nos mostrar que é possível vencer o sofrimento ao longo da caminhada. Então, irmãos, qual é o ensino de Deus com relação ao sofrimento humano? Se ele é tão bom, porque permite que suas criaturas sofram, como disse C.S. Lewis. E o texto de Jó 42 começa a partir desse momento. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntas: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suzã e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em todo tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles os consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Genima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Apuque. Em parte alguma, naquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. E agora, dando um pulo lá para o Novo Testamento, você vai ver também que o Novo Testamento também testificou a respeito de Jó. Tiago 5,11 diz: tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Este é o Deus que Jó serviu, este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que realizou maravilhas no passado, é o mesmo Deus que continua realizando e fazendo coisas sublimes, tremendas ainda no nosso tempo. A pedagogia de Deus e os ensinos que dela
Emmanuel. Vamos ver, irmãos, quais são os ensinos de Deus. O que Deus tem de ensinar com o sofrimento, olhando para a vida de Jó. Uma vez que já chegamos nesse final e encontramos já agora um novo homem com uma vida totalmente restaurada. Deus devolveu tudo quanto possuía antes. Observe que Deus não lhe deu uma outra esposa, porque entendemos que ela se convertera. E assim, então, também lhe tornou uma esposa com mais presença e também confiante na graça do Senhor Deus. Deus nos ensina, em primeiro lugar, que precisamos ser mais humildes para reconhecermos nossa fragilidade e, a partir disto, crescermos. Humildade, irmãos, na nossa vida é fator primordial. O que acontece é que nós encontramos pessoas que são tão orgulhosas, mas tão orgulhosas, que mesmo às vezes passando por situações difíceis na vida, não abrem a mão, não querem dar o braço a torcer e mantêm ainda uma postura como se tivessem alguma coisa, mas não possuindo praticamente nada. São pessoas que mantêm ainda a arrogância da vida, são pessoas que não reconhecem a situação que se encontram, que já estão praticamente quase na beira da morte, mas ainda são pessoas orgulhosas. O que Deus quer te ensinar com a história de Jó, de uma forma pedagógica, é que precisamos ser humildes para reconhecermos nossa fragilidade, a partir disso, para que possamos crescer. Nós somos frágeis, nós somos fracos e nós carecemos de Deus e temos que deixar o nosso orgulho de lado. O interessante dessa palavra humildade, que vem de um termo latim que significa de humo, que significa no mesmo nível do chão ou do solo. Pessoa humilde é aquela pessoa a que reconhece sim que diante de Deus não é praticamente nada, que não é nem capaz de erguer os olhos para falar com Deus, mas tão somente de bater no peito e dizer: tem compaixão de mim, que sou pecador. É isso que Deus quer que você e eu saibamos. Precisamos crescer, mas crescer em sabedoria, crescer em santidade, crescer em humildade. O tempo passa, nós passamos também por situações difíceis, mas não aprendemos em meio às situações difíceis da vida. Parece que os sofrimentos, eles não serviram como um fator pedagógico e também que servisse para nos curar, nos orientar, para seguirmos a nossa caminhada. Não, tem pessoas que infelizmente, são pessoas orgulhosas que não reconhecem isto. Mas, irmãos, amigos, Deus, Ele quer ver o nosso crescimento em meio aos sofrimentos da vida, crescer em sabedoria, crescer em santidade, crescer em humildade. E Jó, ele chega a reconhecer isto. Eu me arrependo e me humilho no pó e na cinza. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu tive uma experiência com o Senhor. Agora escute, eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Os ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó e na cinza. Ou seja, olha, depois que eu vi toda a sua grandeza, a manifestação do teu poder, eu chego à conclusão de que eu não sou praticamente nada, eu não sou ninguém. Em segundo lugar, às vezes, Deus se vale do sofrimento para que o reconheçamos e o aceitemos como um ser soberano, supremo e sem igual. Deus usa o nosso sofrimento como um fator pedagógico. Não que Deus tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer nisto.
Mas Deus usa esse momento para que possamos reconhecê-lo, para que também possamos aceitá-lo como um ser soberano, supremo e sem igual. Não há outro Deus igual ao Deus que nós servimos. E muitas vezes Deus, então, Ele pode fazer isto. Ele pode pegar a nossa dor para nos mostrar quem Ele é, para mostrar que Ele é o Deus que manda nossas vidas, que Ele é o Deus que conduz este universo, que Ele é o Deus que está sob a direção de tudo e de todos. Isso não quer dizer que estamos sofrendo porque estamos em pecado. Não. Nós não podemos associar isso como os amigos de Jó fizeram. Jó, você está sofrendo porque você está em pecado. Então, é só confessar e aí a bênção vai voltar para a sua vida. De forma alguma, nós não podemos fazer isto. Mas Deus se vale muitas vezes do nosso sofrimento para que o reconheçamos e o aceitemos como um ser soberano, supremo e sem igual. Irmãos, falar de Deus é muito bom. Falar que Deus existe é fácil demais. Falar de Deus para as pessoas também é fácil. Difícil é manter a fé e falar de Deus e falar com Deus em meio ao sofrimento da vida. O mal e o sofrimento neste mundo são maiores do que qualquer um de nós pode compreender. Mas o mal e o sofrimento não são definitivos. Não são eternos em hipótese alguma. Deus o é. Satanás, o grande amante do mal e do sofrimento, não é soberano. Deus o é. Só o nosso Deus é soberano. Só o nosso Deus é eterno. O mal não pode ser eterno, porque se o mal for eterno, para que então esperar a vida eterna? Ir para a vida eterna com sofrimento? Não vale a pena. Só Deus é eterno. E Deus então há de colocar um ponto final na maldade, no sofrimento e também no seu arqui-inimigo, ou seja, Satanás. Ele há de fazer isto. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e quando nós formos então morar para sempre com o Senhor Jesus na glória, não haverá sofrimento. Aliás, faz lembrar até um cântico antigo, que diz o seguinte: não haverá mais dor, nem pranto e nem clamor, só haverá de Deus um grande amor. No céu não vai entrar sofrimento, no céu não vai entrar tristeza, no céu não vai entrar aquela dor que você tem, que você sente. No céu não vai entrar nada disso. Porque o Senhor Deus há de colocar um ponto final. Porque, irmãos, se nós não tivermos esperança de dias melhores, de que realmente viver no céu será um paraíso, vamos fechar as portas da igreja, vamos para casa. Porque não vale a pena ser crente. Mas o que nos alegra é sabermos realmente que Deus há de colocar um ponto final em tudo isso. Terceiro lugar, Deus nos ensina que por detrás do sofrimento, Ele tem um projeto restaurador. Por detrás do sofrimento, Deus tem um projeto restaurador. E nós precisamos olhar além do sofrimento. Como que Deus vê as coisas? A gente olha para as coisas, para as pessoas, e às vezes você passa na rua e você até pode julgar alguém porque a pessoa está mal arrumada, mas de repente pode ser uma pessoa importante. O que Deus pode nos mostrar com o nosso sofrimento? Como ver além do sofrimento? Muitas vezes Deus faz com que, através do nosso sofrimento, ao passarmos por tudo isto, sirvamos também como testemunhas vivas para aquelas pessoas que estão passando pelo mesmo problema ou pela mesma situação. Ou seja, meu irmão, aguente firme.
eu já sei o que é isso aí, eu passei por isto, eu venci e com certeza você também vai vencer. Precisamos ver além do sofrimento, com os olhos da fé, e ver como que Deus está enxergando tudo isso. E mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Esse é o Deus que muda a nossa sorte. Mas Jó disse: olha, mulher, nu eu vim para este mundo, e nu eu voltarei. Ou seja, eu era um homem rico, e de repente me tornei um homem pobre. Assim como eu vim para esse mundo sem nada eu vou voltar. Mas o autor do livro de Jó deixa-nos uma frase interessante. Em tudo isto, não pecou Jó contra Deus. Não falou mal de Deus. Não resmungou contra Deus. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Aqui está um tipo de oração que Deus ouve e Deus responde. Quando você deixa de orar, de pedir pela sua própria vida, e passa então a orar pelo próximo, a interceder pelas pessoas que você ama, que estão perdidas, a deixar de se preocupar mais com a sua vida, se preocupar mais com o próximo em oração, Deus, Ele vai lhe acumular de bênçãos. E vai responder a sua oração, que está na sua mente, porque Ele conhece todos os seus pedidos. E esse é o Deus que muda a nossa sorte. E precisamos ter fé, irmãos, esperança de que esse Deus vai também mudar a nossa sorte. Deus nos ensina que por detrás do sofrimento Ele tem um projeto restaurador que inclui mudança de sorte. E mudou o Senhor a sorte de Jó. E mudou o Senhor a vida de Jó. E abençoou o Senhor a vida de Jó. Este é o Deus que tem um projeto para os seus filhos e filhas. Este é o Deus que tem ideal para aquele que o serve. Este é o Deus que tem coisas boas para aquele que é fiel e permanece fiel nos seus caminhos. Este é o Deus que tem projeto para aquele que não abre a sua boca, que não fala mal quando está sofrendo, tão somente confia em Deus. Este é o Deus que tem projetos. Esse é o Deus que abençoa as nossas vidas. Mas também Deus não apenas mudou a sorte de Jó, mas também Deus derramou bênçãos sem medidas. Este plano de Deus, esse seu projeto, Deus não só mudou a vida de Jó, mas também derramou bênçãos sem medidas. E é muito bom, irmãos, quando as bênçãos de Deus começam a cair na nossa vida. Deus começa a fazer maravilhas. Esse Deus que nós servimos, Ele é tremendo. Mas ainda, esse plano de Deus, esse seu projeto para a vida de Jó, Deus tinha para Jó um futuro promissor. O verso de número 12, interessante, nos chama a atenção. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Como não se bastasse, as suas 3 filhas eram as mulheres mais lindas, mais bonitas de toda aquela região. Diz o texto que você podia sair por lá e tentar encontrar, que você não iria encontrar mulheres mais formosas do que as filhas de Jó. Esse é o Deus que, quando abençoa, Ele abençoa para valer. Esse é o Deus que, quando põe fim no sofrimento, Ele põe fim mesmo. E aí Tiago nos chama atenção mais uma vez. Tendes ouvido a paciência de Jó. Paciência em meio ao sofrimento. Paciência em meio àquela cirurgia. Paciência em encontrar o que havia perdido. Paciência em esperar as bênçãos de Deus. E viste que fim o Senhor lhe deu? Jó foi paciente. Mas, irmãos, nós vivemos hoje num mundo
de uma impaciência de matar. O quanto que nós somos impacientes. E às vezes até agimos de tal forma que até estranhamos nossa forma de agir. Por que agimos assim? Não somos às vezes pacientes com a criança que começou a engatinhar e que levanta e cai. Não somos pacientes com aquela criança que começou a ler e aprender, que está tentando ler direito e aí quer bater na criança, ou que faz alguma coisa errada. Nós somos impacientes. Ou então quando as bênçãos de Deus estão demorando, Deus, cadê minha bênção? Já é um tempão que eu venho orando, eu venho pedindo, até agora nada chegou. Nós sabemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O Deus que servimos ele é um Deus atemporal. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O que pode acontecer é que ao longo da caminhada, algumas pessoas se apresentem tentando falar mal desse Deus que nós servimos. Olha, não vale a pena servir a Deus. É ilusão. Se alguém disse isso para você, não dê ouvido. No seu trabalho, na faculdade, no seu dia a dia, tão somente confie em Deus. Tão somente coloque a sua confiança nas mãos de Deus. E deixe que esse Deus venha conduzir a sua vida para o louvor da sua glória. Porque com certeza Ele vai mudar a sua sorte. E a sua vida não vai ser igual ao começo, mas o final vai ser bem melhor. E mudou o Senhor a sorte de Jó. Por um filho, sobrevivendo em meio às tensões da vida. Meu irmão, minha irmã, aprenda a viver em meio às tensões da vida. Confie em Deus. Coloque a sua esperança tão somente em Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. A minha oração é que essas 4 mensagens sirvam para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor?
Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, já não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade já se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Sobre a terra adorou e falou pra todo inferno escutar. O sonido vem me dar minha mão e eu não me voltarei para lá. Tudo que um dia era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Aí morreu o inimigo de Deus e louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu dia. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém já não deu ouvidos. E a sua mulher que não pegava, amaldiçoou esse Deus enorme. Como falas uma louca mulher, tu falas agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus contra a lei e o mal